Olá, pessoal, bom dia para vocês. Hoje é dia 2 de junho de 2025. Incrível, né? Já chegamos na metade do ano, praticamente, né? E tempo correndo demais. E a gente vê poucas coisas progredindo no país. Por exemplo, a pauta parlamentar está lá paradona. Até hoje não se sabe o que fazer de reforma administrativa, tá? Essa bagunça lá em relação à possibilidade de encontrar uma forma de aumentar um pouco a arrecadação para que o governo possa cumprir seus compromissos sem que o arcabouço fiscal seja molestado. Enfim, temos um mundo de coisas para fazer, super atrasadas já desde fevereiro. Antigamente o ano começava em fevereiro. Esse ano ainda não começou, até agora, porque a atividade parlamentar segue aí num ritmo extremamente lento, o que vai atrapalhando o país e fazendo, né, com que os prazos fiquem mais estreitos. A gente sabe que 2025 é a última possibilidade do governo de executar obras de grande porte, de aprovar projetos importantes, porque no ano que vem, ano eleitoral, aí nada funciona mesmo, né? Pior do que esse ano. Mas vamos nessa. Olha, por falar em coisas que não andam, tem outras que andam também. O que está andando bastante bem lá no Supremo Tribunal Federal é o julgamento do núcleo 1, né, da trama golpista, o núcleo principal, onde estão lá Jair Bolsonaro, onde está lá o candidato a vice-presidente dele, Braga Neto, onde está também o Mauro Cid. Quer dizer, o núcleo mais importante, o núcleo ideológico da trama golpista, hoje vai ser ouvida a última testemunha. E o fato a anotar é que a primeira turma do Supremo está andando com bastante celeridade e os prazos não só têm sido cumpridos, como têm sido antecipados também, né? Então, Bolsonaro, atenção, filho, vai fazendo a sua malinha aí. E eu digo isso porque não acredito que o Bolsonaro vai esperar a condenação e a ordem de ser recolhido numa prisão para fugir do país. Afinal de contas, todo mundo sabe que o Bolsonaro é um baita de um covarde e não tem estatura moral para ficar anos e anos e anos na cadeia. Ele tem dito isso aí, vou sair de lá, não sai mais vivo, tudo mais. Quem mandou delinquir também, né? Passar um tempão lá, Bolsonaro. A Michelle vai levar um cigarrinho para você de vez em quando, tá bom? E temos, né, que acertar as contas aqui com o que aconteceu no futebol esse fim de semana, que não foi pouca coisa, gente. Bom dia, Alex. Bom dia, meu querido amigo Alex Amorim. Bom dia, Panuso. Bom dia, comunidade. Aliás, eu vou fazer uma saudação bem mineira para Alex. Bom, senhor? Como é que tá os trem aí? Tudo tá ótimo. Tudo bom? Tem certeza, Alex? Sim. Tá bom? Ontem foi um dia típico, o Palmeiras já perdeu faltando o jogo inteiro para começar. 4 minutos já estava 2-0, fiquei muito triste, mas acontece, né, Panuso? Tem acontecido muito no Palmeiras ultimamente. O Palmeiras que vinha numa campanha legal, aí de repente começou a perder, que não parou mais. O que aconteceu com isso? Então, os mineirinhos deram um tombo no Palmeiras, né? Sim. O Palmeiras tem um problema muito grande contra a equipe do G6, que são as principais equipes na classificação. O Palmeiras não desempenha um bom papel, tanto na temporada passada, tanto na retrasada. Nesse ano a gente ganhou só do Red Bull Bragantino e acumulou derrotas contra o Bahia, Flamengo e Cruzeiro. E o que aconteceu ontem foi algo inexplicável, nem eu entendi. Eu pensei que ia ser uma goleada histórica, tanto que foi 2-1 e eu fiquei feliz até. Eita, nós, hein? Pessoal se contentando de perder por pouco, tá russo aí no Palmeiras, hein? Sim. Mas tá pior ainda em outros times, né? O Santos, por exemplo, meu Deus do céu. O Santos, desde que contratou o Neymar, gente, não consegue sair do... Olha essa foto aí. Por que será que o pessoal tá chamando ele de Neymaradona, hein? Explica pra nós, fazendo favor, Alex. Então, esse lance de vôlei, eu acho que ele tá se preparando para as Olimpíadas. Ele tentou um gol de mão com 30 minutos do segundo tempo, e o que aconteceu, Panuso? Ele já tinha um cartão amarelo e automaticamente foi expulso após esse lance aí. Então estão chamando ele de Neymaradona por conta disso. E lembrando que depois da volta dele, ele não fez nada. O que ele teve foi uma participação na Kings League e agora esse lance de mão. Então a segunda passagem dele pelo clube do Santos está vergonhosa. Olha o que aconteceu aí, Panuso. Puxa vida, hein? Mas, em compensação, o Santos pode abrir um time de handball ou de vôlei e aproveitar o Neymar, já que ele não serve mais para jogar futebol. Sim. Né? Seria de bom alvitre que ele... Porque, afinal de contas, o contrato dele foi renovado, né? Ainda não. Ainda não? Não foi renovado? Lembrando que ontem, na derrota do Botafogo, seria o penúltimo jogo. Porém, como ele foi expulso, ele não conseguirá jogar contra o Fortaleza. Então, automaticamente, o Santos pode ter tido o Neymar no último jogo dele, caso
não tem essa renovação que é o desejo do Santos até a Copa de 2026. Quer dizer que o Neymar não renovou o contrato ainda. Engraçado, eu achei que tinha renovado já o contrato. Ainda e só não. vai voltar a jogar se for renovado o contrato dele. Isso. E o Santos está louco para renovar o contrato do Neymar. Aí eu fico me perguntando que vantagem Maria leva, por favor, porque é um jogador improdutivo, é um jogador displicente, é um jogador que está fora de condição física o tempo inteiro, gosta mais de dançar na Sapucaí do que participar de jogos e não Sim. marca gol. Acho que Não. o último gol dele faz décadas, foi lá no Al Hilal ainda, lá no ano passado, retrasado. Então, na volta do Santos, acho que ele, se eu não me engano, ele fez uns 3 gols nessa volta, só que não foi gols em jogos importantes do Santos, Panuso. Será? Acho que sim. Bom, o Neymar está muito abaixo da crítica, né, gente? Todo mundo sabe, é um menino que já era, porque parece que não tem recuperação mais e fica esse encantamento dentro do Santos com ele, que ninguém entende, porque o cara só atrapalha o time, né? Sim. Agora está se atrapalhando com a bola, gente, pelo amor de Deus, hein? Quando é que vão enxergar que o Neymar já era, né? Sim. Deixa o Neymar fazer política lá pro Bolsonaro. Lá ele é o único lugar. E aí tá fazendo gol contra também, né? Sim, literalmente. Agora nós temos uma novidade aqui que o Alex criou pra gente não esquecer mais de resultado de time de jogo de futebol. Mostra aí pra nós, Alex, Sim. a sua tabelinha. Eu quero agradecer o Caio, que foi que deu essa ideia. Então a gente trouxe, nem pensando em não esquecer nenhum clube brasileiro, Panuso. Aí essa arte tem todos os resultados, que começa de sábado até ontem, que a rodada foi finalizada. E o Brasileirão começou com 2-1 do Bahia contra o São Paulo. E o Bragantino ganha de 2-0 do Vasco no São Januário. Já ontem, o Mirassol ganha de 1-0 do Sport. O Juventude perdeu de 2-0 do Grêmio. O Santos perdeu de 1-0 pro Botafogo. O Flamengo meteu 5-0. Lembrando que foi o mesmo placar da final da Champions League entre PSG e Inter de Milão, 5-0. Ceará perdeu de 1-0 para o Atlético Mineiro com gol de Rony Rústico. E para finalizar, Corinthians 0, Vitória 0. Palmeiras perdeu de 2-1 para o Cruzeiro. E o Fluminense ganhou de 2-0 do Internacional fora de casa para não usar. Não esquecemos ninguém, né? Ninguém. E essa Muito arte bom. vai ajudar a gente a nunca esquecer nenhum time, o Panusa. Muito bom. Então tá aí, agora nós temos, tá vendo? Tá ficando sofisticada a coisa do esporte aqui no ICL, hein? E o pessoal não está reclamando no chat, não, né? Tem que prestar atenção lá, porque esse negócio de falar de futebol num canal político é uma questão intrincada e complicada, né? Sim, a gente vai acompanhar os comentários aqui para não usar. Beleza. E agora, Corinthians também, os corintianos não tem nada que falar do Santos também, do Santos, nem do Palmeiras, nem de ninguém, viu, gente? Porque, olha, tá feia a coisa lá, crise política na casa, né? Uma roubalheira deslavada, né? Sim. O que mais está acontecendo lá, hein? Então, Panuso, o Augusto Melo, ele foi derrubado do cargo e o vice dele assumiu. Só que sábado aconteceu um golpe do golpe. Uma conselheira que era do mesma chapa do Augusto Melo entrou e falou: eu tô assumindo a presidência administrativa do clube, do conselho, e todas as decisões que aconteceu estão derrubadas. Então o impeachment, tudo que aconteceu com o Augusto Melo, então ele voltou pro cargo. Eu não sei o que está acontecendo com o Corinthians e esperar o que vai acontecer nessas votações que acontecem entre o conselho e os conselheiros para ver o que acontece, Panuso. Mas Muito o clima bom. lá tá bem hostil. Legal. Maravilha. Obrigado, Alex. Vamos tocar em frente. Vamos Então, nessa. nós temos muita coisa para falar durante o programa de hoje, né? Bom, a primeira delas, gente, é sobre a meteorologia, né? O nosso costume aqui nos leva a falar sobre isso todo santo dia. Eu vou até abrir aqui a minha página para que o Alex possa mostrar para vocês os mapas da previsão. Olha, hoje o mapa dos alertas está bonitinho. Nós temos alertas de chuvas lá no norte do Brasil, entre o Amapá e a Cabeça do Cachorro, e no extremo sul do país também, no estado do Rio Grande do Sul, especialmente na faixa mais próxima ao litoral, né? Mas é praticamente todo o estado do Rio Grande do Sul. Vamos ver o que é esse alerta aqui, alerta de geada, né? Alerta para madrugada. E, bom, está se aproximando mais uma frente fria, o tempo essa semana vai ficar esquisitão, né?
Eu já vou falar sobre a previsão, enquanto isso a gente vê aqui como é que vão ficar algumas temperaturas, né? Muito frio lá no sul, temperatura mínima de 6 graus lá em Porto Alegre, de 15 graus em Florianópolis, de 20 e de 12 graus lá em Curitiba. Aqui no miolinho do país, tempo bom, com céu aberto, aqueles dias lindos de outono. Chuvas no litoral do Nordeste até o sul da Bahia e entrando pelo litoral e pelo interior do Espírito Santo. E então, como eu disse aqui no miolinho, nós teremos temperaturas elevadas e teremos um dia seco, de céu azul e bonito. No entanto, eu quero mostrar para vocês aqui, na foto do satélite, que olha aqui, ó. Enquanto uma frente fria, aqui, olha, mais à direita, tá vendo onde está a minha mãozinha aí do mouse aqui, ó, se afasta em direção ao litoral, nós já temos outro monstro se formando aqui embaixo, olha. Já está lá sobre o Chile e a Argentina, avançando lentamente em direção ao Brasil. Esse aqui vai ser o nosso próximo problema meteorológico. E o que diz aqui a previsão do tempo? A previsão do tempo diz que nós vamos ter um aumento da temperatura nos próximos dias. No sul e sudeste, essa temperatura já começa a baixar de novo. Daqui a pouco nós podemos ter, lá para quarta-feira, quinta-feira, ocorrência aqui no sudeste de chuvas e de tempo fechado nesse comecinho de outono. Então é isso aí, esta é a previsão do tempo, né? Vamos ver aqui a previsão numérica, porque eu acho esse mapa aqui um espetáculo. Olha, aqui ó, uma frente fria sobre o Rio Grande do Sul, né? Avançando para o litoral, já exercendo efeitos aqui até sobre o interior do estado de São Paulo, tá bom? Então é isso, terça-feira e quarta-feira serão dias de tempo mais fechado. Vamos agora para as notícias do nosso site, do ICL, para que a gente comece a entrar no noticiário da semana, né? A manchete principal do nosso site decorre da participação do Lula no Congresso do PSB, onde o João Campos, lá de Pernambuco, acabou se consagrando, né? Está na presidência do partido, segue o mesmo caminho aberto pelo pai, né? E lá o Lula fez uma manifestação, teve 2 pontos bastante importantes lá. Primeiro, elogiou Hugo Mota, como diz aí a manchete, defendeu Moraes, tá? Defendeu Moraes e fala em evitar uma muvuca lá no Supremo em 2026, caso o campo progressista não consiga eleger senadores, né? O presidente criticou o governo Trump, saiu em defesa do Alexandre de Moraes após risco de sanções aumentar. Nós tivemos, só para terminar o assunto, na semana passada, né, a emissão de uma carta pelo governo dos Estados Unidos, que havia ameaçado sancionar o ministro Alexandre de Moraes, resolveu comunicar a suprema afronta, né, ao ministro de uma corte brasileira, sendo constrangido pelos neonazistas do governo Trump para salvar a pele do líder fascista brasileiro, Jair Messias Bolsonaro, que logo, logo estará descansando em regime de spa, em uma penitenciária qualquer, não sei se Bangu ou a Papuda, mas seja lá onde for, vai estar bem guardadinho, né? E a salvo dessa pressão norte-americana toda, né? Outra manchete aqui do site do ICL: Brasil lidera BRICS em meio à escalada de tensões entre Estados Unidos e China. O governo busca equilibrar a presença temporária do bloco com pragmatismo, metas multilaterais amplas diante da COP30. Vamos agora ver os destaques secundários. Uma informação super importante aqui, porque são, afinal de contas, milhões de aposentados brasileiros sendo roubados por aquele esquema vergonhoso de fraude. O governo agora anuncia que os descontos indevidos vão ser ressarcidos até o dia 31 de dezembro. Aqui eu vou lamentar já, embora não tenha ainda entrado na notícia, o fato de que a responsabilidade civil sobre esse roubo ela seja limitada pela legislação a 5 anos, porque tem muita gente que não vai receber tudo que foi roubado, né? Porque o esquema começa lá em 2017, governo Bolsonaro, né? Corre todo o governo Bolsonaro e deságua no governo Lula, onde continua havendo a sangria aí desses aposentados. E agora se descobre que não foram apenas essas associações picaretas, não. Que tem empresas também nesse esquema fazendo cobranças indevidas. E daqui a pouco a gente vai ver isso com vocês quando a gente for dissecar aqui o noticiário, tá bom? Candidatos ao vestibular, o Enem 2025 abre inscrições, as inscrições até 6 de junho só, então preste atenção, só até o fim dessa semana. O site do ICL alerta a você sobre esse prazo, né? E segue por aí. Então, vamos agora detalhar um pouquinho do noticiário. Primeiro, vamos falar sobre o que aconteceu, sobre o evento político da semana, que foi o João Campos ter assumido a presidência do Partido Socialista Brasileiro, né? Ele que é a segunda geração de uma oligarquia que nasceu com o pai dele, o ex-governador lá de Pernambuco,
que morreu num acidente aéreo quando era candidato à presidência da República. Está aqui o João Campos, é um garoto de sorriso fácil, tem bom relacionamento nas redes sociais e tem um futuro político grande, né? Um futuro que talvez estivesse reservado ao pai caso não tivesse sofrido aquela fatalidade que até hoje muita gente coloca, enfim, no acervo das teorias da conspiração como um acidente provocado. Não é, viu, gente? Não foi acidente provocado, nem o Teoria Zavascki também. Foi tudo acidente mesmo, produto da imperícia de pilotos mal treinados, estressados, estafados, em condições de voo que não eram as condições ideais. Mas vamos voltar aqui para o que interessa nessa matéria, porque não estamos falando aqui sobre acidente nem teoria da conspiração, estamos falando sobre política. O prefeito de Recife, João Campos, será oficialmente empossado neste domingo, ontem foi, né? Será, até porque a matéria foi redigida antes. Como novo presidente nacional do PSB, escolha do dirigente de 31 anos representa a continuidade do domínio da família Arraes sobre a sigla, fortalecendo uma tradição política que atravessa décadas. Filho de Eduardo Campos e bisneto de Miguel Arraes, o jovem político agora passa a comandar o partido que a família dele já lidera há mais de 20 anos, desde a redemocratização. A chegada de João à presidência do PSB tem como prioridade a consolidação da aliança com o PT de Lula para 2026, a defesa explícita de Geraldo Alckmin como candidato a vice-presidente na chapa da reeleição. O gesto mira a estabilidade da Frente Ampla e reforça a posição do PSB como aliado estratégico do campo progressista no próximo ciclo eleitoral. Aí agora nós vamos ver algumas coisas que aconteceram aqui na festa, porque foi um evento muito importante, o Lula foi participar e houve duas manifestações deles que hoje estão nas manchetes dos jornais, porque com certeza geram uma repercussão positiva, né? A primeira delas foi em defesa do ministro Alexandre de Moraes, né? Ele elogiou o ministro Alexandre de Moraes e disse que se o Brasil... Se o campo progressista não eleger bastante senadores em 2026, o Supremo Tribunal Federal vai ficar em uma verdadeira muvuca. Vamos ver o vídeo, Alex? Por favor, põe para nós, por favor. Então nós temos que construir a democracia aqui, nós temos que defender esse multilateralismo que aconteceu depois da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, porque o que está fazendo o presidente dos Estados Unidos? Ele está querendo acabar com o multilateralismo e criar o unilateralismo. Ou seja, ao invés de negociar coletivamente, negocia um por um. E você sabe, quem aqui eu vou trazer para a fábrica ou para um banco, você sabe que se um trabalhador tentar negociar sozinho com o Banco do Brasil, ele já perdeu. Se ele tentar negociar sozinho com a empresa, ele já perdeu. É importante a negociação coletiva, reforçar o IMC, reforçar o ONU. Então o multilateralismo virou uma coisa muito importante para a gente poder defender no mundo. A gente não pode voltar àquela negociação da Guerra Fria, em que um lado levava o outro a ser inimigo de todo mundo. Nós não queremos mais Guerra Fria, nós queremos livre comércio e nós queremos, na verdade, nós queremos soberania de cada país. Ninguém se mete nas coisas do Brasil e a gente não se mete nas coisas do Brasil. Eu me atrapalhei aqui, pedi para o Alex exibir o vídeo errado para vocês, mas você entendeu que isso aí era a defesa do multilateralismo e as críticas ao presidente Trump. No entanto, agora nós vamos ver o que eu tinha anunciado antes, que é o Lula defendendo a eleição de senadores para impedir o massacre do Supremo Tribunal Federal depois de 2026. Roda para nós, Alex, por favor. Em 2026, nós precisamos pensar no seguinte, companheiro João. Nós precisamos pensar o seguinte, nós precisamos eleger senadores da República. Porque se esses caras elegerem a maioria dos senadores, eles vão fazer uma muvuca nesse país. Então é importante a gente leve em conta. Não estou querendo dar lição para ninguém não, mas aqui nós temos que pensar o seguinte, aonde é impreterível, aonde é necessário mesmo, a gente tem candidato a governador. Ponto. Se é necessário, tudo bem. Agora, para o Brasil, nós temos que pensar aonde é necessário eleger senador, aonde é que a gente pode. E muitas vezes a gente tem que pegar os melhores quadros nossos, eleger senador da República, eleger deputado federal e deputadas, eleger senadora, porque nós precisamos ganhar a maioria
do Senado, porque senão esses caras vão avacalhar com a Suprema Corte. É bom prestarem atenção a isso que fala o presidente Lula. Por quê? Principalmente porque a direita já vem arregimentando os seus candidatos e são candidatos muito populares, né? São candidatos populares. Aqui em São Paulo, por exemplo, as apostas são em Guilherme Derrite. Lá em Goiás, os cantores sertanejos estão em alta. Então, no Brasil inteiro, a direita começa a se articular, trazendo candidatos muito populares. E nessa queda de braço, o campo progressista, a esquerda, não pode deixar de se apresentar já com preocupação pragmática lá no que vai acontecer em 2026. Sabe por quê? Deixa tudo para a última hora, vira aquela rinha, né? Aquela briga de foice nos partidos, e aí até a distribuição do dinheiro para a campanha atrás, enfim, é um inferno. E tudo pode ir para o brejo. E a questão aí, o presidente Lula fala que o Supremo pode virar uma muvuca, mas o que pode virar uma muvuca de verdade é a nossa democracia, porque o ataque ao Supremo é uma cunha, né? É uma ponte deles para tentar atacar a democracia, que é o que não interessa ao campo progressista, né? Nós vimos na semana passada como é que funciona o conceito de democracia dessa gente com aquela manifestação calhorda do deputado Nicolas Ferreira, né? Que se colocou aí a favor da censura de conteúdos nas redes sociais pelo governo americano, quando aqui quer a liberdade de expressão irrestrita, confundindo depredação e destruição dos pilares da democracia como se isso fosse direito afeta a liberdade de expressão, quando não é, né? Então, ouçamos bastante bem o presidente Lula. E olha, por falar em Supremo Tribunal Federal, essa coisa toda, a coisa está bem parada lá está bem parada no sentido de estar andando, tá? Não é que está parado, não. A coisa está andando bem lá em Brasília e já nessa segunda-feira, o Supremo... Pode botar para mim a manchete, por favor, aqui no site Hora Jurídica. Tem aqui duas informações bem importantes sobre as agendas do Supremo. A primeira delas é essa aqui, olha. O Supremo conclui nessa segunda-feira, hoje, as oitivas do núcleo central do inquérito do 8 de janeiro. É o núcleo principal lá, o núcleo do Bolsonaro, do Mauro Cid, do Braga Neto e etc, etc. Né? São 9 pessoas. Então acaba hoje, a última testemunha vai ser ouvida hoje e a partir daí... né, passa-se ao núcleo 2. O que significa que o julgamento não só está dentro do cronograma, como está também adiantado, que é uma ótima notícia, né? Eu vou entrar aqui na manchete, nessa manchete aqui do H-Jur, para que a gente possa ver aqui o que vai acontecer. O Supremo Tribunal Federal deve encerrar nesta segunda a fase de depoimento das testemunhas indicadas na ação penal que apura o núcleo central da tentativa de golpe de Estado em 2022. A última oitiva será a do senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. Foi convocado pelas defesas de Jair Bolsonaro e do general Augusto Heleno e do ex-diretor da ABIN, deputado federal Alexandre Ramagem. Portanto, ele vai depor para 3 testemunhas aí, né? O grupo, de acordo com a Procuradoria-Geral da República, teria liderado articulações para abolir de forma violenta o Estado Democrático de Direito, esse núcleo da trama golpista, né? Na tarde de hoje, então, o Supremo, na tarde de sexta-feira, aliás, o Supremo realizou a 12ª das 13 sessões previstas, ouviu 3 testemunhas. Entre os depoentes estavam o general Gustavo Henrique Dutra de Menezes, né, aquele que comandava lá o quartel lá em Brasília, o coronel Renato Lima França e o ex-assessor Jonatas Assunção Salvador Neri. Audiência conduzida por Alexandre de Moraes, né? E aqui a matéria do H-Jur destaca o seguinte: ao longo dessa fase, o STF ouviu 51 testemunhas, recebeu 2 declarações por escrito, houve ainda a desistência de 28 nomes inicialmente indicados pelas partes envolvidas. As oitivas abrangem apenas isso que eu chamei de núcleo 1, né? Que eu chamei não, que os ministros lá em Brasília, eles categorizaram como sendo o núcleo 1. Próximas etapas. Com o encerramento das oitivas do núcleo central, o processo avança para as próximas fases procedimentais. A defesa dos réus e a acusação terão agora a oportunidade de apresentar as alegações finais antes do prazo fatal para o julgamento do Bolsonaro. E aí, pessoal, aí a porca vai torcer o rabo. Nós vamos tirar o gato de dentro da tuba. Por quê? Porque nós vamos ver o Bolsonaro sentenciado, não há escapatória, não há como, diante de tantas evidências, assim, tão impressionantemente firmes e fortes, diante de um nexo absolutamente verossímil, né, e provado,
né, dessas conexões que visavam destruir a democracia brasileira. Bolsonaro, filho, vai preparando a sua malinha. Você não vai precisar de muita coisa, tá? E outra coisa, vai ficar animado lá o Converscote, né? Porque vocês já imaginaram? Carla Zambelli, Bolsonaro, Braga Neto, todo mundo preso no mesmo lugar? O núcleo do golpe vai conspirar na papuda, vai conspirar na cadeia, né? Bom, vamos voltar aqui para a página principal do site, porque tem uma outra informação bastante importante aqui, que é essa, olha. O julgamento que vai ser retomado esta semana, né? E isto aqui vai dar uma repercussão internacional grande, bem importante. Por quê? Porque o Brasil, afinal de contas, está fazendo aquilo que as Big Techs, que são, na verdade, o principal núcleo de poder do novo governo Trump lá nos Estados Unidos, elas vão ser profundamente molestadas quando esse julgamento terminar, tá bom? O que diz a manchete aqui no HJUR? O STF retoma julgamento da responsabilidade das redes sociais por conteúdos de terceiros. Vamos então ver o que diz esta matéria. Ela diz o seguinte: o Supremo Tribunal Federal marcou para o dia 4 de junho, depois de amanhã, a retomada do julgamento sobre a responsabilização das redes sociais por conteúdos ilegais postados por usuários, ou seja, por terceiros, né? O julgamento foi interrompido em dezembro do ano passado com um pedido de vista do ministro André Mendonça, aliás, que devolveu o processo para o julgamento esta semana passada. A decisão pode alterar fundamentalmente a maneira como as redes sociais funcionam. A Corte analisa a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que estabelece direitos e deveres para o uso da internet do Brasil. Atualmente, as plataformas só podem ser responsabilizadas por postagens dos seus usuários se, depois de uma ordem judicial, não tomarem nenhuma providência para retirar o conteúdo, tá bom? Então é isso aí, vai ser uma semana super importante lá no Supremo Tribunal Federal. E importante, inclusive, por causa do contexto em que essas discussões acontecem, né? Nós temos aqui hoje uma informação no site do Estadão, é essa que você está vendo na sua tela. Essa informação dá conta de que a inteligência artificial continua destruindo empregos agora dentro das Big Techs, que as criaram e nutriram, né? E agora começam a assumir o lugar dos seres humanos para fazer moderação de risco no Instagram e no Facebook. O que você acha disso, hein? Vão tirar os moderadores, deixar a gestão de risco por conta de inteligências artificiais. Ou seja, aí fica a pergunta, a quem é que nós vamos responsabilizar depois quando as coisas derem errado? Quando essa moderação, né, seguir a lógica da invencionice e das mentiras que as redes sociais muitas vezes contam, né, no afã de devolver resposta que na verdade elas não têm. Bom, vamos lá, olha, o objetivo, segundo o Estadão, é que 90% do time de revisão de produtos seja formado por inteligências artificiais, segundo documentos vazados. A empresa ainda não se manifestou sobre esse caso. O que diz a reportagem? A Meta quer substituir os seus funcionários de supervisão de produtos por inteligência artificial. Foi o que revelou o canal americano NPR, que teve acesso a documentos internos da empresa sobre o assunto. De acordo com esses documentos, serviços com conteúdo considerado de risco, como publicações do Facebook e do Instagram, em categorias como discurso de ódio, desinformação e conteúdos de violência, entrarão em revisão automática. O objetivo é que 90% da revisão dos produtos seja feita por inteligência artificial. 90%, hein, gente? É muita coisa, é quase tudo, tá? Em um movimento de automatização de processos dentro da empresa, o que permitiria que updates de aplicativos e novas versões desses produtos pudessem ser lançados de forma mais rápida no mercado, já que não precisariam passar por uma equipe humana na sua revisão. A Meta ainda não se pronunciou sobre as informações publicadas pela NPR. A reportagem do Estadão entrou em contato com a empresa, mas não obteve resposta. O movimento, porém, preocupa alguns funcionários que já tiveram contato com o sistema automatizado. E um dos temores desses funcionários é de que a revisão não leve em consideração situações em que esses produtos possam causar danos a adolescentes, por exemplo, como em regras e liberação de publicação de conteúdos e no funcionamento do algoritmo. O que diz aqui? Olha, um ex-executivo da Meta, ouvido lá sob condição de anonimato pela NPR, declarou o seguinte: na medida em que esse processo significa funcionalmente mais lançamentos em menos tempo,
com menos rigor na análise e menos oposição, isso significa que você está criando riscos maiores, foi o que afirmou esse ex-executivo da Meta. E ele antecipou, é menos provável que as externalidades negativas das mudanças nos produtos sejam evitadas antes que comecem a causar problemas no mundo, ou seja, ou rever essa decisão de entregar para inteligências artificiais a moderação, ou os problemas logo começarão a acontecer, né? Então, gente, olha, veja só, é um mundo de máquinas para máquinas, né? Porque uma boa parte dos conteúdos de ódio que desfilam pela internet são criados ou são amplificados por robôs. É postagem de robô para impressionar a nós humanos. Mas muitas vezes eles têm uma cadeia de postagens automáticas aí, que é uma cadeia meio indevassável. As redes sociais até tentam criar dificuldades para que isso aconteça, mas na verdade não conseguem impedir esse tipo de coisa, né? Antigamente havia varais de WhatsApp, essa coisa. Hoje em dia já não é mais necessário isso, porque a fraude se dá ao nível do software mesmo. Mas olha, vai criar uma situação estranha. E aí, isso sujeita as redes sociais em países, né, que estabelecem responsabilidade pelas publicações de terceiro, como responsáveis finais por essa coisa toda que foi postada aí. Acontece o seguinte, sabe por que eles se desinteressam tanto dessa moderação? É só porque o discurso de ódio dá engajamento, vende muito mais, as pessoas se motivam, né? Elas duelam na internet. Ao duelar, ou ao colocar lá um like, um dislike, ao fazer um comentário, ainda que para se opor a um pensamento contido num desses posts aí de Facebook, de Twitter, de Instagram, a pessoa, na verdade, está se associando ao grupo que está sujeito à zona de influência criada pelos criadores desses conteúdos, tá? É assim, olha, não importa se você engajou positivo ou negativamente, você vai sempre estar ligado a esse conteúdo, porque você pode até nem saber, mas quando você visita o site que ofende alguém, ou para ver detalhes de uma notícia que você achou sensacional, esse site dá para o navegador que você usa no seu computador um cookie, um conjunto de códigos desse tamanhozinho assim, ó. E para sempre, Meta, Instagram, Facebook, Google, vão saber que você passou por ali. E aí é preciso, é possível numa campanha chamada de remarketing, você alcançar essas pessoas, né, que engajaram de qualquer forma, positiva ou negativamente, sabe? Por uma nova mensagem do emissor da primeira mensagem. Então é isso. É um mundo em que a técnica privilegia a desumanidade. E por isso as pessoas estão sujeitas a tanta carga de ódio, a tanto cortisol e tanta adrenalina nas redes, porque isso interessa a quem divulga as informações. Sabe por quê? Porque você lê mais notícias e produz mais notícias. Quem produz mais notícias está produzindo conteúdo para depois ser encartado com a publicidade que a Meta e o Facebook e o X, enfim, as redes sociais fazem. E quem lê, né, fica sujeito a um volume maior dessa publicidade, que é onde os caras faturam. Quem produz o conteúdo está dando a matéria-prima para eles, e de graça ainda por cima, né? É o caso nosso. Nós, jornalistas, vivemos trabalhando de graça para essas big techs aí. Bom, gente, vamos para o noticiário internacional. Quero mostrar para vocês aqui hoje a capa do Washington Post. Essa noite aconteceu algo incrível. Usando drones pequenos, chamados drones FPV, que são coisinhas desse tamanho assim, olha, né? São uns aviõezinhos desse tamanho assim, de 4 hélices, que são pilotados por pilotos que tem em primeiro plano a perspectiva da câmera do drone, e aí eles podem ser orientados no terreno com muita precisão. Usando isso, olha, drones que não chegam a $3 mil, tá? Drones que não chegam a $3 mil. A Ucrânia destruiu 41 aviões da Rússia durante o fim de semana. Está aqui a manchete no Washington Post, olha. Na véspera das negociações de paz, a Ucrânia ataca aeronaves russas em ataque de drones de longo alcance. 41 aviões, sabe quanto foi o prejuízo? $7 bilhões, com 40 aviões destruídos por drones pequenininhos, né? E aí a gente vê como mudou a natureza das guerras, como mudou a logística própria das guerras, porque hoje as guerras são teleguiadas, né? Você não vê mais soldado na fronteira, é raro ver isso. Você vê drones voando para lá e para cá, acertando a população civil, é tudo que se vê. Mas vamos passar aqui a essa notícia para a gente ter uma ideia do que aconteceu. Vou contar para vocês que foram
houve esses bombardeios por drones em várias e várias regiões da Rússia. Incrível a multiplicidade de ataques ao mesmo tempo. O que diz para nós o Washington Post? Drones contrabandeados para a Rússia atingiram bases tão distantes quanto a Sibéria e o Extremo Oriente. Meu Deus, a Sibéria fica bem longe da Ucrânia, lá no norte, né? Destruindo 41 aeronaves que transportavam mísseis de cruzeiro e que detectam aviões inimigos, disse uma autoridade da Ucrânia, né? Vamos ver o que diz exatamente essa... Não, isso aqui não é a informação que eu quero dar para vocês ainda não. Mas olha, que coisa mais incrível, né? Hoje em dia, a guerra, ela faz uso de equipamentos que muitas vezes têm custo muito baixo, mas tem uma ação destrutiva gigantesca, né? Olha aqui, está aqui a matéria do Washington Post. Drones contrabandeados para a Rússia atingiram bases tão distantes quanto a Sibéria e o Extremo Oriente, destruindo 41 aeronaves que transportavam mísseis de cruzeiro e que detectam aviões inimigos. Só que não detectam esses pequenos drones, né? Na véspera de negociações bilaterais de paz em Istambul, os serviços de segurança da Ucrânia lançaram um ataque massivo de drones contra 5 bases dentro da Rússia, disseram autoridades de ambos os países no domingo, em um dos ataques mais penetrantes ao território russo pelas forças ucranianas desde o início da guerra. O Serviço de Segurança da Ucrânia assumiu responsabilidade pelo ataque, que envolveu drones ucranianos contrabandeados para a Rússia antes de atingir... Opa, minha notícia ficou para trás aqui, ó. Antes de atingir os alvos. O presidente Volodymyr Zelensky classificou a campanha como brilhante, né, e perfeitamente preparada. Ele disse que a Ucrânia usou 117 drones para capturar mais de 1/3 dos porta-mísseis de cruzeiro russos e transportou com segurança aqueles que ajudaram nos ataques para fora da Rússia antes do início dos ataques. Por quê? Porque para esses drones fazerem os ataques, eles precisam ser direcionados de uma distância muito próxima das bases aéreas em que eles vão atacar, né? Os drones são controláveis até uma distância de 6, 7 quilômetros no máximo, sem que haja interdição do campo visual. Quer dizer, eles têm que estar na mirada visual do operador para que eles possam ser direcionados e para que eles possam ser dirigidos, senão eles não perpetram os ataques. Então foi preciso plantar gente na Rússia, na proximidade dessas bases, para decolar os drones e para dirigi-los contra as bases aéreas. E aí o que o Zelensky está falando aqui é que os operadores desses drones foram retirados da Ucrânia em segurança e ninguém foi preso, né? E aí o Zelensky disse assim, ó, no Telegram, numa mensagem no Telegram, essas ações ucranianas certamente estarão nos livros de história, né? E eu acho que não há precedente, né? É como a história do Davi e Golias, né? O pequenininho vai lá e derrota uma boa parte do poder bélico do grandão. 41 aviões, 1/3 da frota desse tipo de aeronave, diminuindo bastante, né, a capacidade ofensiva da Rússia. E aí o Ministério de Defesa da Rússia classificou a operação como um ataque terrorista e confirmou em um comunicado publicado por agências de notícias estatais russas que aeroportos foram atacados por drones em várias regiões, né? O mapa dessas regiões estava bem na capa do jornal. Vou até mostrar para vocês aqui. Olha só, olha. Ivanovo, Ryazan, no oeste do país, Irkutsk, que fica bem ao sul, Amur. E lá em cima, na Sibéria, ó, Murmansk, né? Quer dizer, foi um ataque múltiplo, feito praticamente dentro dessas zonas aqui, com uma assertividade gigante que destruiu 1/3 da capacidade bélica da Rússia. Vamos passar aqui agora para uma outra notícia, uma notícia sobre as curiosidades da extrema-direita. Olha, gente, os Estados Unidos também têm as suas Carla Zambelli, tá? Não pense que é só aqui no Brasil que isso é privilégio nosso, não. E lá nos Estados Unidos é essa senhora aqui, olha só, essa senhora aqui de cabelos madeixas brancas, né? Ela se chama senadora Ernst. E ela deu uma resposta lá nos Estados Unidos que está chocando a população. Por quê? O governo americano, como vocês sabem, acha que fazer, por exemplo, sistema de saúde como o SUS não é obrigação do Estado. A obrigação do Estado é pagar 1 bilhão e 200 milhões para cada voo das navezinhas do Elon Musk. Isso eles acham que é plenamente justificável. Manter um parasita nazista como o Elon Musk, tudo bem. Agora, assistir a população com Medicare, Medicaid, sei lá como chama o programa
de saúde deles, não pode. E essa senhora aqui, senadora Joni Ernst, ela é uma republicana do estado de Iowa, ela foi fazer uma gracinha e quebrou a sua cara. O que diz aqui a matéria? Assim, a senadora Joni Ernst, republicana de Iowa, que concorrerá à reeleição, descartou levianamente a palavra do Washington Post, tá? As preocupações dos eleitores dos últimos dias de que as pessoas poderiam morrer se os republicanos cortassem o Medicaid, que é o que está se falando agora lá nos Estados Unidos. A população quer o Medicaid, que é o programa de saúde, tá? E o Trump falando que vai cortar, né? Falando em uma prefeitura no condado de Butler, em Iowa, na sexta-feira, Ernst estava explicando como o projeto de lei afetaria a elegibilidade do Medicaid quando um membro da plateia gritou que indivíduos que perderam a cobertura por causa de cortes poderiam morrer. Aí sabe o que ela falou? Deu a de Bolsonaro. Bom, todos nós vamos morrer, respondeu a Ernst. E a multidão, então, segundo o jornal, passou a gemer, não foi nem a criticar, foi a gemer. Então, pelo amor de Deus, pessoal, disse essa senadora aqui. Embora a indignação com o comentário superficial tenha sido imediata no sábado, a senadora reforçou a atitude com uma resposta ainda mais sarcástica compartilhada no Instagram. Sabe o que ela escreveu? Escreveu assim, ó. Eu presumi incorretamente que todos no auditório entendiam que sim, que todos nós vamos perecer nesta terra, né? Então, peço desculpas, estou muito, muito feliz por não ter que tocar no assunto da fada do dente também. Ou seja, é absolutamente desrespeitosa para com as pessoas, né? Olha, só para que você saiba, os americanos se esfolam por coisas que estão fora do controle deles. Por exemplo, se a pessoa não alcança, não tem renda para ter um seguro privado de saúde e tem um ataque cardíaco, não é culpa dela, é imprevisível. Se fosse previsível, a pessoa não teria esse ataque cardíaco, mas aí ela é levada a um hospital. Aí arrancam o couro. Se o cara se salva, às vezes é melhor morrer do que se salvar, porque se salva, ele está para o resto da vida empipinado, está enrolado. Por quê? Porque a dívida dele vai sujar o prontuário, ele não arranja emprego, ele não pode ter cartão de crédito, porque o cartão de crédito é a base da economia familiar nos Estados Unidos. Não pode fazer nada. Ele é a morte civil, né? E há uma luta intestina entre a opinião pública, inclusive, para que débitos de natureza hospitalar não sejam, não sirvam para sujar o prontuário de ninguém. Ou seja, as dívidas podem até ser cobradas, mas a pessoa não pode ser impedida, por causa do Serasa lá dos Estados Unidos, né, de arranjar um emprego e de sobreviver, porque afinal de contas aí ela tá condenada para sempre a nunca jamais superar a situação criada involuntariamente como um ato. Olha, vou falar uma coisa para vocês, viu? Agradeçam a todo o esforço, né, social-democrata, da esquerda progressista brasileira, que não deixou fazerem aqui com o SUS o que o Chile fez com a sua previdência, com o seu sistema de saúde e que os Estados Unidos jamais conseguiram construir. Porque aqui você pode ter seu infarto tranquilo, você vai para o hospital, você vai ser atendido, o atendimento é universal, se você não tiver dinheiro, você vai parar num hospital público, onde vai ser extremamente bem cuidado, tá? Extremamente bem cuidado. Basta citar que aqui em São Paulo, por exemplo, os magnatas que tem o Einstein, que tem o Sírio-Libanês, que tem o Vila Nova Star, né, hospitais que cobram milhares de reais pela diária, parecem hotéis, tem também o INCOR lá no SUS, tá? E quem não tem dinheiro para ir para o Einstein, acaba indo parar no Hospital das Clínicas e vai para o Instituto do Coração do Hospital das Clínicas e se salva, né? E tem os professores da USP, de supremo privilégio para tratar. Então, assim, ó, não nos esqueçamos disso, tá? E não nos esqueçamos também que na pandemia o Bolsonaro queria acabar com isso. Toda vez que você adoecer, toda vez que você quebrar um braço, tiver que engessar, que precisar de uma vacina, lembre-se disso, tá? O SUS torna o Brasil um país muito mais humano do que a maioria dos estados capitalistas do mundo, que não cuidam da saúde da população, que não assistem as pessoas que adoecem e que ainda permite que os empresários sanguessugas se apropriem de eventos que as pessoas não controlam, como, por exemplo, doenças agudas, né? Para tirar deles a pele do corpo, que é o que acontece quando alguém adoece lá nesse inferno chamado Estados Unidos, tá bom? Vamos dar sequência aqui. Olha só, tem uma notícia aqui no New York Times agora,
sobre uma teoria da conspiração. Mas antes de falar sobre isso, porque isso aqui é o dado alegórico da coisa, né? Sabe o que começa a faltar nos Estados Unidos por causa do embargo, o embargo e as tarifas, né, impostas à China? Começa a faltar ímãs de alto poder feitos com terras raras chinesas. Por quê? Porque a China, né, cortou o barato dos Estados Unidos. Então está aqui a matéria, a dependência dos Estados Unidos por terras raras, por ímãs de terras raras da China, está causando apreensão na indústria. Vou abrir aqui para vocês a matéria, para que a gente possa ler aqui o tiro saindo pela culatra, né? O tiro saindo pela culatra. Então vamos lá, olha aqui, ó. A dependência dos Estados Unidos em relação à China para ímãs de terras raras está causando escassez. Os Estados Unidos permitiram que a sua indústria de metais de terras raras se mudasse para a China e agora podem enfrentar graves perturbações econômicas, já que a China limita suprimentos cruciais. E o que é que nos diz a matéria? 2 décadas atrás, fábricas em Indiana que transformavam metais de terras raras em ímãs transferiram a produção para a China, justamente quando a demanda por ímãs começava a aumentar em todo o mundo. Por quê? Por causa dos carros elétricos, né? Por causa dos semicondutores de jatos de combate, por causa dos robôs também. Os Estados Unidos estão agora avaliando o custo da perda dessa cadeia de suprimentos. O governo chinês suspendeu abruptamente as exportações de ímãs de terras raras para qualquer país em 4 de abril, como parte da sua guerra comercial contra os Estados Unidos. Autoridades americanas esperavam que a China relaxasse as restrições aos ímãs como parte de uma trégua comercial firmada entre os dois países em meados de maio. Mas na sexta-feira o presidente Trump sugeriu que a China continuava a limitar o acesso. E agora as empresas americanas e europeias começam a ficar sem esses ímãs. Quem que vai ser mais afetado? Primeiro, as montadoras americanas, com executivos alertando que a produção nas fábricas do Centro-Oeste e do Sul, aqui incluídas as fábricas do Elon Musk, poderá ser reduzida nos próximos dias e semanas. Os montadores precisam dos ímãs para os motores elétricos que acionam freios, direção e injetores de combustível. Motores em um único assento de carros de luxo, por exemplo, usam até 12 desses ímãs, né? E os robôs de fábrica, os robôs que montam os carros, também usam esses ímãs de terras raras. Agora, veja só, os americanos estão vivendo, né, o drama da terra plana. A gente sabe muito bem o que é isso aqui, porque a gente já experimentou isso durante durante a pandemia. Só que lá tem um maluco fazendo coisas que até Deus duvida o tempo inteiro, né? Por exemplo, isso que você vai ver aqui agora é algo inacreditável. Olha só, esse é o presidente dos Estados Unidos, tá? Esse estrupício é o presidente dos Estados Unidos. O que ele fez? Ele soltou lá uma fake news, retuitando lá, enfim, repostando, né? Uma informação completamente absurda. E quando o presidente dos Estados Unidos faz isso, o que acontece? Os lunáticos lá que o apoiam, e a gente sabe que uns 30% da população americana são compostos por lunáticos, esses 30% acham que é verdade, gente. Eles não conseguem discernir mais o que é realidade e o que não é. E isso provoca um efeito. E o que foi que o Trump falou, retuitando um conteúdo lá de terceiros? Que o Biden, na verdade, é um clone robótico que foi inventado porque o original teria morrido em 2020. Pode uma coisa dessas? E tem gente que acredita nessa coisa toda, né? Vou ler aqui para vocês. Tá aqui, ó, o Trump no aeroporto aí, num clima de chuva, essa coisa toda. Vamos ler aqui. O presidente Trump compartilhou uma teoria da conspiração absurda nas redes sociais na noite de sábado, dizendo que o ex-presidente Biden havia sido executado em 2020 e substituído por um clone robótico. O mais recente exemplo de um presidente amplificando material que o New York Times considera obscuro e falso para os seus milhões de seguidores. Trump republicou um discurso marginal feito por outro usuário na plataforma de mídia social do presidente, quer dizer, o maluco estava lá na Truth Social, tá? Não foi retweetar, foi retruth socializar. Não sei como é que é o verbo decorrente do nome dessa rede do Trump, mas deve ser qualquer coisa parecida por isso. Pouco depois das 22 horas de sábado. Então, o pessoal lá nos Estados Unidos estava até dormindo quando o Trump colocou essa bobagem lá para circular na sua rede social. A Casa Branca não respondeu aos pedidos de comentários sobre a publicação a respeito de Biden, a quem Trump tem sido... que Trump tem criticado quase que diariamente desde o início do seu segundo mandato. Pegou no pé dele, né? Está stalkeando aí o seu antecessor.
O presidente culpa Biden por todos os tipos de males sociais, criticou a sua acuidade mental, inclusive com a teoria de que assessores de Biden usaram um sistema de abertura automática para promulgar políticas e conceder perdões sem o conhecimento de Biden. Isso aqui é mentira, tá? É outra mentira. O senhor Trump há muito tempo tem propensão a compartilhar teorias descaradas ou infundadas online, mas a sua adesão a conspirações não se limita às redes sociais. Ele também divulgou alegações falsas dentro da Casa Branca e se cercou de funcionários de gabinete que promovem as tais teorias. Que esse é uma espécie de gabinete do ódio lá do Trump, né, especialista em fazer afirmações mentirosas para confundir a opinião pública. O New York Times assinala aqui que os primeiros 4 anos de Trump na Casa Branca foram repletos de declarações falsas ou enganosas. Ele teria feito, olha, segundo as agências de classificação, as agências de checagem, de fact-check, ele fez 30.573 manifestações inverídicas. Ele mentiu 21 vezes por dia, em média, e compartilhou repetidamente teorias da conspiração antes das eleições do ano passado. Uma análise do New York Times de milhares de publicações e repostagens de Trump nas redes sociais ao longo de um período de 6 meses, em 2024, revelou que pelo menos 330 delas descreviam tanto uma conspiração falsa e secreta contra Trump e o povo americano, quanto uma entidade específica supostamente responsável por ela, incluindo sugestões de que o FBI havia ordenado seu assassinato e acusações de que funcionários do governo haviam orquestrado a invasão do Capitólio, né, que ele comandou pessoalmente no dia 6 de janeiro de 2021. A republicação da teoria da conspiração sobre robôs por Trump ocorreu um dia depois que Biden disse aos repórteres que estava se sentindo bem depois que começou o tratamento para uma forma agressiva de câncer na próstata. Trump sugeriu que o diagnóstico de Biden no mês passado não era novo e havia sido ocultado pelo público. Então, primeiro, ele acusa o antecessor de repente, ter escondido uma doença do público ao longo dos últimos anos e depois diz que o antecessor morreu 5 anos atrás. Então, vocês podem ver que uma coisa não bate com a outra, o tempo não fecha, né? Falta verossimilhança, não falta só verdade, falta verossimilhança nessa guerra contra a informação correta movida por este déspota que está lá transformando a democracia americana numa anocracia, tá bom? E a direita segue avançando no mundo, né? Para o nosso pavor aqui, a Polônia volta a ter um governo de extrema direita lá, informação que está no Estadão, apoiado por Trump, obviamente, né, um político nacionalista antissistema, ou seja, um Bolsonaro, vence a eleição presidencial na Polônia. Com 50,89% dos votos, Karol Nawrocki superou o liberal pró-europeu Rafael Trzaskowski e manteve 49,1% dos votos. E o jornal diz que o conservador Karol Nawrocki venceu o segundo turno das eleições presidenciais na Polônia, realizado nesse fim de semana, de acordo com a contagem de votos divulgada na segunda-feira, dia 2. Teve isso que eu falei, 50,89% dos votos, uma disputa apertada contra o prefeito de Varsóvia, esse Rafał Trzaskowski, que teve 49,11%. Eles gostam de um trava-língua lá na Colômbia, né? O pleito foi resumido em uma escolha ideológica clara, um prefeito liberal pró-europeu contra um conservador nacionalista convicto. Está aqui a vitória do Bolsonaro da Polônia, né, que vai dirigir aquele país, um país que há muito tempo bandeou para os lados da extrema-direita, tá? Notícia boa aqui para quem tem dinheiro a receber do INSS, para quem vinha sendo roubado há anos, né, há anos, por aquele esquema de fraudes horroroso, que perpassou 2 governos, começa no comecinho do governo Bolsonaro, que cedeu todas as facilidades, continua por causa da incompetência e do silêncio do Ministério do Trabalho durante os 2 primeiros anos do governo Lula. Agora, o escopo de ladrões é aumentado, tá, gente? Já não são mais sindicatos pilantras e empresas e associações picaretas. Tem empresa também, tá? Se valendo da fraude para cobrar coisas dos aposentados que eles não devem. Põe na tela para a gente, Alex, por favor, a manchete. Olha aí, ó. Empresas fazem
milhares de cobranças indevidas a aposentados do INSS. Empresas, tá? Não é associação nem sindicato mais. Os descontos irregulares em aposentadorias e pensões do INSS não se restringem a associações que já foram investigadas pela Polícia Federal. Há indícios da atuação do ramo de seguros, empresas financeiras, clubes de benefícios, de acordo com uma investigação de quem? Do Ministério Público? Da AGU? Não. Investigação do UOL, do próprio UOL, tá? Não são descontos apenas, não são descontos feitos pelo INSS, como no caso das associações, mas débitos automáticos em contas bancárias, onde os benefícios, ou seja, gente, vinham roubando os aposentados do Brasil de tudo quanto é jeito. Em ações na justiça, em páginas de avaliação, aposentados e pensionistas dizem não reconhecer as cobranças dessas empresas. Há casos de pessoas que recebem vários descontos em um mesmo mês de diferentes empresas em valores que variam de R$30 a R$90. Somadas, essas cobranças chegam a reduzir os benefícios de um salário mínimo em até 25%. Ou seja, o pobre coitado do aposentado lá, um salário mínimo, tá? De benefício por mês. Com isso, ele tem que se virar 4 semanas do mês. Então, os ladrões, porque não tem outra maneira de chamar isso, pegam uma semana do mês e põem no bolso. E aí esse aposentado que mal tem dinheiro para pagar a farmácia, tem que parar de comer também, né? Que isso é uma sacanagem, isso é um crime impiedoso demais, sabe? Isso deveria ter sido punido, não é com esse falatório, oi, vamos fazer não sei o quê, estamos ultimando os preparativos, vamos criar um grupo de trabalho. Não! Esse negócio de roubar dinheiro de aposentado implica em impor um regime de fome, de privação mesmo, né? A quem já trabalhou e que está enfrentando a fase mais difícil da vida, do ponto de vista da manutenção da própria saúde, tá? Mas, em compensação, nós temos aqui também uma outra informação, e eu quero achar aqui essa notícia para vocês, que o governo definiu que paga até dezembro tudo que deve aos aposentados. Tudo que deve também é uma falácia, né? Vai pagar aquilo que é responsabilidade legal. Devia pagar tudo, e além da lei. Quer dizer, e além da lei civil e se propor a restituir tudo que foi roubado. Mas ninguém fala nisso. Fala-se em restituir apenas aquilo que é a responsabilidade legal, que são os últimos 5 anos. Quer dizer, um esquema de fraude que começa lá em 2017, 3 anos de tunga vão ficar, né, por conta do aposentado, tá? Mas em compensação está pelo menos aí feito o anúncio de que até dezembro será tudo resolvido, tá bom? Bom, gente, vamos continuar aqui com o noticiário, vamos para outras notícias ruins aqui. Olha, é uma pena, né? Mas a falta de grana, e aqui a universidade está sempre, né, em primeiro lugar, quando o assunto é corte. Quando o governo fala, vamos ter que cortar alguma coisa, onde nós vamos tirar? Tira das universidades aí, porque parece que o ensino universitário é uma coisa que não tem importância nenhuma. E aqui é qualquer governo, hein? Foi assim na Dilma, foi assim no Temer, foi assim no Bolsonaro, então foi assim demais, né? E agora está sendo no Lula de novo, porque as universidades estão passando aí a pão e água, né? O governo até prometeu na semana passada devolver 300 milhões de reais. Mas agora está aqui a informação na Folha de São Paulo que nós desabamos no ranking internacional por causa da falta de grana, tá? A nossa universidade, em estado de penúria, né? 87% das universidades brasileiras caíram no ranking internacional. A USP perdeu uma posição, mas se manteve como a melhor entre as instituições latino-americanas. Falta de investimento do governo e queda do desempenho de pesquisas acadêmicas fizeram com que 87% das universidades brasileiras caíssem no ranking internacional de instituições de ensino superior do Centro Rankings Universitários Mundiais, CWUR. Na edição de 2025, divulgado hoje, 46 das 53 universidades do país listadas no top 2000 tiveram queda. Segundo a instituição, o principal fator para o declínio das universidades é o desempenho em pesquisa em meio à intensa competição global de instituições bem financiadas. E aqui é possível que no índice do ano que vem, infelizmente, as universidades boas dos Estados Unidos percam posições, elas que estão lutando aí bravamente para sobreviver aos ataques de fúria do governo Trump. Olha,
Temos um evento aqui essa semana, você não pode perder, gente. Na quarta-feira, depois de amanhã, põe aqui na tela para mim, por favor, Alex. Olha aqui, ó. Você sabe que semana passada o ICL atingiu 1 milhão de inscritos no seu canal principal. Ainda tem outros canais aqui que tem uma audiência estapafúrdia de grande, mas nós chegamos a 1 milhão de inscritos, né? E aqui o ICL ressalta aqui, olha, 1 milhão de inscritos contra a extrema-direita, que é o nosso foco principal, a luta contra a desestruturação do mundo por essa extrema-direita. E vai ter uma mega live na quarta-feira, dia 4 de junho, às 20 horas, para que a gente possa repisar o papel do ICL, ouvir a comunidade, saber como é que nós podemos contribuir ainda mais com a consolidação desse processo de saneamento da nossa democracia e reafirmação dos nossos ideais democráticos, tá bom? Então, quarta-feira, dia 4, às 8 horas da noite, não deixe de participar, tá bom? Dia 4 de junho. Depois a gente diz para você como é que você vai pegar o seu convite, mas eu já antecipo, tá bom? O Desperta ICL, cadê o link aqui embaixo, Alex? Mas tá lá, despertaicl.com.br, você pega lá o seu convite, faz sua inscrição para acompanhar a nossa live de 1 milhão de inscritos na quarta-feira, tá bom? E, aliás, muito obrigado a você que nos ajudou a atingir esse número com a sua inscrição no nosso canal. Gente, boa semana, tudo de bom para vocês. Cuidado com o frio que chega na quarta-feira e a gente se encontra aqui às 7 horas de amanhã para tocar um noticiário sobre o que acontecerá hoje e o que refletirá no nosso dia de amanhã. Tchau para vocês, obrigado pela audiência, até amanhã. R$1,5 milhão de reais. Esse é o investimento que o ICL vai fazer em projetos de impacto. Mais de 1.000 empresas do país inteiro entraram na disputa para ter seus negócios transformados. Mas só 7 empresas vão ser escolhidas. 4 empresas recebem R$125 mil, 2 empresas recebem R$250 mil e uma empresa vai receber um investimento de R$500 milhão. Não é matemática, não é cálculo, é conhecimento do seu negócio, porque cada negócio é um negócio. Uma coisa que venda bem e que o consumidor queira comprar. Tantas frentes no negócio. Em qual focar? Muito orgulhoso disso que a gente está construindo junto, sabe? Isso tudo é muito especial. Quanto mais você fica nervoso, mais você trava o seu cérebro. Explorar um pouco nessa visão de marketing digital. E eles vão decidir se cada empreendedor passa ou não passa para a próxima fase. Tem gente que não sabe o buraco que tá. Eu queria lembrar que empreender é coisa séria, investir é coisa séria. É um momento difícil, mas o jogo precisa seguir. Topa ou não topa negociar com a gente?